Já pode ir, dá um ok? Já tá gravando, né? Bom dia a todos. Ou boa tarde? Não, bom dia. Fica sério, né, mano? Pode ficar à vontade. Olá, tudo bem? Bom dia. Eu sou o diácono Zaelton Costa, e fiz pastoral aí na paróquia de São Pedro. E passei um pouco mais de um ano na paróquia de São Pedro. E aqui hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência missionária lá no Pará, no sul do Pará. Fomos em 3 diáconos para o sul do Pará, eu, o Ricardo e o Alexandre. É engraçado que quando me pediram as perguntas foi para falar um pouco qual foi a experiência e quais foram as dificuldades encontradas, né? De primeira instância, quando você pensa em ir para o Pará, a gente sempre pensa que vai ter de estar numa grande floresta, tudo completamente diferente, longe da nossa realidade, mas eu vi que era um preconceito no qual às vezes a gente fala quando é dos estados do norte. Por quê? Nós chegamos e pensamos, vai ter tudo casinha rasteira. Eu cheguei numa cidade no qual nós ficamos, que era Redenção, e a cidade tinha 80 mil habitantes, mais ou menos, e tinha prédios. Eu falei assim, tem prédios aqui? Isso foi a nossa primeira impressão. Por quê? O sul do Pará é uma parte do Pará no qual tem muito imigrante, muitas pessoas de fora. E como nós já conhecemos as pessoas de fora, principalmente aqui da Grande São Pedro, percebe-se que dá para conciliar as culturas, né? E o povo lá não são completamente paraenses, são bem diversificados. Tem gente da Bahia, tem gente do Ceará, do Maranhão, tem gente da parte do sul, de todos os estados do sul. E tem também algumas pessoas típicas que são menores em população do que os que vieram de fora. Fiquei um período na casa do Padre Helder, que foi professor nosso aqui em Vitória e da Diocese de Cachoeiro. Passamos uma semana mais ou menos e até então nós não sabíamos para onde iríamos. De imediato todos os diáconos ficariam juntos, né? Depois se espalhou os diáconos e eu fui para um lugar, uma cidade chamada Cumaru do Norte. E se vocês forem pesquisar um pouco sobre Cumaru do Norte, o que vai encontrar em si é mais a questão dos garimpos e a questão indígena, porque lá é o maior garimpo a céu aberto do Brasil atualmente, ainda está na ativa, e tem a questão dos índios caiapós, que é uma etnia indígena, no qual é uma das maiores do Brasil, né? É uma das maiores. E quando se falou em Cumaru do Norte, eu pensei que pelo menos ia ter estrada, mas não tinha estrada. Era 100 quilômetros de estrada de chão. O padre simplesmente deu a chave do carro para mim, para o seminarista Bruno da Diocese de Cachoeiro. E nós seguindo as placas e chegamos até Cumaru do Norte. Levamos 3 horas para chegar no lugar. E muita mata, muita fazenda,
mas tudo muito bem organizado. Porque a gente estava vivendo uma realidade que era completamente diferente. Você recebeu uma chave de um carro e vai para uma paróquia, e eu assumi a paróquia, porque lá não tinha padre. Ou seja, estava indo para um lugar novo, diferente, e também pertencia a uma prelazia diferente, porque Cumaru era assistida por Conceição do Araguaia, mas territorialmente estava pertencendo à nova prelazia de Tucumã, que antes pertencia ao Alto Xingu. Ou seja, eu entrei nesse período de transição, no qual estava saindo de uma diocese assistida, que era Conceição, que não pertencia, mas o bispo dava assistência porque era muito longe da sede da prelazia ou da diocese que Cumaru do Norte pertencia. E lá fiquei durante esse período, convivendo com pessoas completamente diferentes da nossa realidade, mas de um coração tão grande, um acolhimento tão grande. As comidas, então, nossa, que maravilha, né? E depois veio a pandemia, que foi uma das maiores dificuldades, né, para nós. E nessa pandemia tivemos que nos reinventar no lugar que pensamos assim, é muito fácil nós fazermos a live por aqui, mas lá não tinha essa cultura de live, partindo da Pascom da igreja, porque não tinha Pascom e faltava algumas atividades. Mas o povo lá faz de tudo, né? Tudo que coloca para eles fazerem, eles fazem. E nesse sentido nós tivemos muita ajuda da maneira simples de cada um, e as coisas conseguimos desenvolver muito bem. Aí fechou, eu vou para uma outra pergunta. Quais foram as dificuldades enfrentadas? Falei um pouco das dificuldades, né? Falou. Bom. Do carro lá. E em relação às minhas expectativas, eu acho que eu superei um pouco das expectativas, porque quando nós saímos daqui, nós saímos com medo. Nossa, nós vamos para uma realidade diferente. Nós vamos para a região amazônica. E como vai ser? Vai ser barcos? Vai ser rios? Muita mata? Não foi nada disso. A realidade de lá é muito, muito, muito parecido com aqui. A diocese em si, a paróquia lá de Cumaru do Norte, os padres são muito bem assistidos pelos bispos, a participação do povo nas pastorais, nos movimentos, é muito grande e muito gratificante. A diferença é que a missão no Pará, no sul do Pará, tem a sua dificuldade pela falta de sacerdotes. O povo é um povo sedento, quer muito trabalhar, e só que falta padres. A realidade de muitas dioceses que nós temos por aí. E a diocese de Conceição do Araguaia, mais ainda, algumas dioceses que vêm da região norte, a maior dificuldade é o tamanho, a proporção. Você imagina que Cumaru do Norte tinha quase a metade da metade do estado do Espírito Santo. É o segundo maior município do Brasil. Então imagine para um padre atender. Tinha comunidades que era a 400 quilômetros da sede no qual eu estava, mas eu não atendia essa comunidade porque tinha uma outra paróquia na diocese que atendia essa comunidade. Ou seja, para eu sair da sede do município e ir até essa comunidade, tinha que passar por mais 2 municípios, que é muito, muito, muito grande. Uma outra pergunta que me fizeram, o que eu achei da cultura, das pessoas, de tudo isso que estava lá dessa forma diferente. Eu falei do início do que seria as pessoas. Imagine você chegar lá no sul do Pará, no lugar chamado Cumaru do Norte, no qual você nem imaginaria que você encontraria alguém do seu estado. Lá encontrei pessoas aqui de Fundão, tinha pessoas de Linhares, tinha pessoas de Colatina, tudo morando naquela região. É um lugar que vai muita gente de outros estados. Então a participação dessas diversas culturas é muito grande. Então é uma grande mistura de cultura e identidade que se encontram lá, né? E lá tem até festas típicas de cada região, às vezes que acontece algumas dessas festas, principalmente algumas pessoas que são do sul ou pessoas que são do nordeste, que faz
a sua questão típica do lugar no qual eles deixaram. O que agregou ao meu ministério, né? Essa missão ajudou muito, porque eu tive uma experiência de viver numa paróquia, de ser administrador de uma paróquia e como diácono. E em todos os sentidos do que é uma administração de paróquia, com o povo, questões pastorais, a questão financeira e de ir ao encontro do outro em diversas religiões, cultura de pessoas como os indígenas ou outras pessoas que vinham de fora porque estavam só de passagem. Eu acho que para mim entrou mais essa questão de ser pastor e de se renovar, se reinventar naquilo com que temos, né? E vem para nossas realidades também daqui da nossa arquidiocese, porque muitas das vezes a gente pensa que eu vou ser padre lá em Flechal, vou ser padre lá em São Pedro, vou ser padre na Catedral, vou ser padre em qualquer outra paróquia. Não, todas as paróquias devem ser atendidas por nós como verdadeiros pastores. Nós temos que dedicar o nosso coração, não importa qual é a paróquia que nós vamos, nós temos sempre que levar essa presença do bom pastor. E nisso eu acredito que agregou bastante para o meu ministério, essa sensibilidade com as pessoas, fazer o seu trabalho de pastor e desenvolver o seu ministério nessa forma no qual todos são merecedores, e nós não devemos fazer acepção de pessoas, nós não devemos escolher as pessoas no qual nós devemos conviver, porque o próprio Cristo que traz para o nosso coração, para a nossa vida ministerial, essas pessoas no qual precisa ser cuidada. E essas pessoas também lá cuidou muito, muito, muito de mim. Nossa, como eu sou grato pela vida de cada uma daquelas pessoas que me chamava para ir nas suas casas, para fazer visitas, para levar o evangelho, para levar um sorriso, para levar até mesmo uma conversa amiga e normal, que é isso que o povo precisa, alguém para ouvi-los. E nesse sentido, eu e o Bruno, seminarista de Cachoeiro, nós aprendemos a ouvir e a ouvir bastante. Porque a claridade no seu óculos, entendeu? E no dia que foi tirar a foto aqui, né? Tava todo mundo. Aí se posiciona pra foto. Eu peguei com a máscara e tava lá rindo. Aí eu pensei, nossa, por que eu tô rindo? Ninguém tá vendo a minha expressão facial. Me perguntaram também se havia uma diferença do povo, uma diferença das paróquias. Na questão física, as paróquias lá, a maioria, não, mas todas são bem estruturadas. Tem sua casa paroquial, a igreja é grande, tem os salões paroquiais. Algumas paróquias têm o seu sítio para fazer retiro, sua chácara, né? Para fazer retiro caso precise. E em relação às pessoas não há tanta diferença assim, porque a gente percebe que em cada lugar tem alguma mudança, mas se você olha para a realidade lá, a realidade daqui, o jeito de ser, de falar, de agir na paróquia em si, é um jeito próprio deles, mas também se assemelha muito com o nosso jeito de ser. E por ser bastante movimentado o sul do Pará, por questões do comércio... Pode continuar. Por questões do comércio, a questão agrícola e outras coisas mais, que tem empresas do Brasil que estão todo no sul do Pará. Que estão no sul do Pará. O que eu ia falar? Calma. Que foi, você? Calma. Que estão no sul do Pará e no qual todo aquele povo tem uma movimentação, até pelo fato de ser próximo ao Tocantins. Inclusive eu fui a Palmas, que é muito mais próximo ir para Palmas do que ir para Belém. São 4 horas de viagem, 5 horas de viagem, no qual fui comprar algumas coisas para a paróquia. Então nesse sentido há uma movimentação muito parecida com a realidade daqui. Uma outra diferença que eu passei, uma experiência no qual eu passei, foi quando eu tive na aldeia Caiapó,
que foi aquela experiência que alguns viram de algumas pinturas que eu tive pelo corpo, né? A experiência que eu tive na aldeia Caiapó, e com aquelas pinturas que ficaram muito bonitas, parecem tatuagem. Aquilo ali eu fiquei, eu acho que quase um mês com aquelas pinturas no corpo. E todo mundo que vai ter essa aldeia é pintado pelos índios, porque nós somos tidos como pajés, mestre de almas, o cura da alma, e isso me ajudou também a ter essa experiência diferente, né? E o bispo é pintado, o padre é pintado, o diácono foi para lá e foi pintado também. Foi uma experiência muito gratificante para a minha vida do ministério, porque eu nunca tinha passado, apesar de morar no sul da Bahia, e conhecer os pataxós, que é outra etnia indígena, né? Eu nunca tinha tido a experiência de estar lá, comer com eles, de ouvi-los, mesmo não entendendo nada, mas algumas coisas o padre passava para a gente, mas foi uma experiência muito boa. Gostei muito. Eu quero voltar de novo ao Pará para viver mais essa experiência de perto, porque veio a pandemia e foi interrompido o nosso trabalho missionário lá no Pará. Interrompido num lado, mas também foi muito boa uma questão que agora eu vou falar para vocês, que é a questão da nossa ordenação. O bispo marcou a nossa ordenação para o dia 25 de julho agora. 25 de julho, às 9 horas da manhã, na Catedral Metropolitana de Vitória. Muitos se perguntam, por que vai ter ordenação nesse período de pandemia? É porque tem que ter, né? Deus chamou, vamos fazer a ordenação. Várias dioceses estão fazendo essas ordenações transmitidas. O bom é que o povo está dando uma resposta muito positiva e estão rezando por nós. Muitos dizem, nesse período tão conturbado de pandemia, graças a Deus, uma notícia boa. Você vai ser ordenado com seus colegas, a arquidiocese vai ter mais 6 novos padres. O que nós pedimos é que vocês rezem por cada um de nós. A ordenação, toda a cerimônia vai ser transmitida pelos meios de comunicação da nossa arquidiocese ou algumas paróquias que possivelmente que vai fazer a transmissão. E a principal que vai estar na transmissão vai ser a Catedral de Vitória. Então podem acompanhar toda a transmissão pelos meios de comunicação da nossa Catedral Metropolitana. Convido a todos e peço que rezem por cada um de nós, pela nossa vocação, pelo nosso ministério, que vamos exercer nesse tempo de pandemia, que é completamente diferente para nós, essa realidade que nós estamos vivendo. Olha só. Agradeço a todos vocês por terem me ouvido nesse período agora, né? E peço a Deus que abençoe a família de cada um de vocês, no qual eu conheço, e aquele às vezes que eu não sei o nome, mas me conhece por vista e me conheceu aí na Grande São Pedro. Agradeço pelo carinho imenso de todos no qual me recebeu. Ainda não sei para onde vou. Não sabemos para onde vamos, qual é a paróquia que estaremos, né? Mas a paróquia do coração ainda é São Pedro, e peço que São Pedro reze por mim. Agora vou deixar a bênção para vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso por intercessão de São Pedro, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana, boa semana para todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Foi. Eita.